Bom dia a todos e todas. Hoje temos mais um Fórum Garden PPG-JA-UF 2025. O Fórum Garden é um oferecimento do grupo Argumentação, Retórica e Democracia, coordenado pelo professor Carlos Magno, da Faculdade de Direito da UF, e do PPG-JA, Programa de Pós-Graduação em Justiça Administrativa, também da UF, também coordenado pelo professor Carlos Magno. Eu sou o professor Rogério Dutra, e hoje nós temos aqui um tema interessantíssimo, que é o imperialismo e o neocolonialismo, soberanias interditadas, com o professor doutor Roberto Bueno. Professor Roberto, seja muito bem-vindo. Professor Roberto é doutor em Filosofia do Direito pela Universidade Federal do Paraná, é professor da Universidade Federal de Uberlândia, é professor do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande, da FURG, como colaborador. Ele é pós-doutor em Direito, né, aqui pela Universidade Federal Fluminense, fez aqui conosco o PPG-JA, e é coordenador da Rede Internacional de Estudos Schmittianos. Tá? Então, sejam muito bem-vindos. Professor Roberto, é um prazer, uma satisfação tê-lo mais uma vez aqui conosco para compartilhar as suas pesquisas, e passo a palavra imediatamente para ti. Fique à vontade. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, professor Rogério, pelas boas-vindas. Professor Carlos, também agradeço pelo convite. Parabéns pela manutenção deste fórum de debates, deste círculo de estudos tão qualificado. Bem, também agradeço a participação de todos que estão aqui, não vou poder nominar todos neste momento, a todos e todas, né? E eu partiria imediatamente para o tema, né, que nos traz até aqui, cuja abordagem vai me requerer algum tempo. Inicialmente, eu gostaria de mencionar que foi feita uma publicação recente de um livro que leva realmente este título, Imperialismo e Neocolonialismo, Soberanias Interditadas. Trata-se de um livro no qual nós procuramos organizar o pensamento latino-americano e africano, né, em torno a essa questão gravíssima, que é o imperialismo e as formas neocoloniais que interditam o exercício das nossas soberanias. Então, este é o núcleo duro do livro. Tá? Mas ainda antes de iniciar propriamente sobre este tema, eu gostaria de fazer uma pequena recordação de algumas daquelas pessoas de alguns intelectuais que tantos frutos renderam, né, ao debate sobre este tema, dentre os quais Eduardo Galeano, nosso Celso Furtado, Darcy Ribeiro, né, e em um grande destaque também eu gostaria de dar o político que recentemente, né, faleceu, o uruguaio Pepe Mujica, né, também um desses personagens que sai da vida e entra na história. Então, gostaria de fazer essa homenagem a uma dessas, no caso, o Pepe Mujica, né, que recentemente faleceu. Bem, o livro, né, que eu procuro, nessa conferência, de uma forma muito resumida, tratar de apresentar, expressa problemas comuns à África e à América Latina. No caso, nós vamos tratar aqui de uma forma um pouco mais sintética do problema latino-americano na sua relação com os Estados Unidos, que é o grande hegemon na nossa região, infelizmente, e que interdita o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, né, já muito. E no caso africano, eu vou tratar especificamente do caso francês, né, da forma imperial francesa, da forma neocolonial francesa aplicada a alguns países. Então, dividirei a apresentação em duas partes, muito embora a primeira delas seja um pouco, consideravelmente mais curta, em vista de que nós temos um pouco mais de familiaridade com o assunto. Mas eu gostaria de chamar a atenção para a grande proximidade que há, né, nas formas imperiais e nas formas neocoloniais que são exercidas nesses dois continentes. Bem, no primeiro momento, eu chamaria atenção para que essas formas, para que a forma imperial, né, exercida pelos Estados Unidos na América Latina, apenas tem quase que uma exclusiva finalidade, né, que se trata do sequestro
ou da extração dos recursos naturais e do sequestro da vida política para fins econômicos, né? Então, esse seria um grande tópico, né, que nós deveríamos ter muita atenção e que o livro também, de uma ou de outra maneira, trata, né? Inclusive o professor Gilberto Bercovitch, que escreve nesse livro, trata da questão ligada à energia ao petróleo, né? Uma das dimensões desse aspecto que lhes referi, né? Então, os nossos recursos naturais, como depois veremos também no caso africano, são alvo de constante, né, de constante atenção do Império com vistas a facilitar a sua extração. O OP de 2016, por exemplo, está absolutamente ligado a isso, né? Já não há muito que fantasiar a esse respeito, né? A não ser os iludidos de sempre que insistem, né, em não querer ver, né, e observar como a Petrobras foi tomada como um grande alvo, né, embora não único, né, daquele movimento golpista. Bem, um aspecto também muito interessante que deve ser considerado por todos nós, né, me refiro mais especificamente aos mais jovens, diz respeito ao processo de independência que nós tivemos, que então, na verdade, né, nos remete a uma independência do ponto de vista formal, né? Mas do ponto de vista, digamos, material ou substantivo, substancial, se preferirem, nós ainda não conseguimos, né, digamos, criar os instrumentos e as instituições que nos assegurem o pleno exercício da soberania. Muito embora nós tenhamos tido na América Latina grandes nomes, né, como Simão Bolívar, José Martí, né, Sandino, Fidel Castro, Che Guevara, né, tivemos muitos nomes que lutaram bravamente por tentar criar na América Latina países, né, que materializassem os propósitos da independência nacional. Né. Bem, no caso da África, nós temos alguns homólogos, digamos assim, né. No caso, Thomas Sankara foi um desses personagens que chega a ser chamado por alguns africanos como Che Guevara africano, né? Foi um grande personagem que nós vamos ver ao final dessa apresentação, se tivermos êxito em controlar o tempo, né? Mas é um grande personagem. Assim como também o Amílcar Cabral, né? É outro desses grandes personagens do processo de busca de superação apenas da questão da independência, né, mas da materialização mesmo do desenvolvimento desses países. Bem, no caso latino-americano, nós também temos um outro colega argentino que escreve para o livro, que, aliás, é um dos primeiros textos, o capítulo 1º, na verdade, Alexandre Gaona. Ele tem uma área de estudos próxima a uma das áreas do Celso Furtado, que diz respeito ao projeto de sequestro da política e do desenvolvimento desses países por uso, por mobilização, né, do FMI e da contração de dívidas. Então, o Celso Furtado tem uma obra que se intitula, né, que tem como objeto, exatamente essa ideia da dívida externa utilizada como instrumento de sequestro, né, da autonomia política e também financeira dos países. O Gaona, né, ele é muito, ainda chama atenção, ele é muito incisivo quanto a um aspecto. O direito internacional público contemporâneo, ele prevê diversos atores, dentre os quais o Estado, e atribui responsabilidades internacionais. Mas, no caso, o FMI, ele chama atenção para isso e, de uma forma muito incisiva, né, não prevê responsabilidades para o FMI. Então, quaisquer políticas, quaisquer ações que perpetre internacionalmente, né, estará ele absolutamente livre e liberado, né, de arcar com responsabilidades. Isto obviamente, do interesse norte-americano, né, que não tenha nenhuma de que o FMI não esteja sob nenhuma jurisdição e nem sob a ação da Corte Internacional de Justiça. Na verdade, goza do que o Gaona chama de uma imunidade internacional, né? Isso vem muito a calhar com os interesses norte-americanos, que virtualmente colonizam, né, o FMI, nomeando e colocando pessoas em todos os escalões que sejam cumpridores, né, efetivos dos seus interesses. Bem, um outro aspecto que é importante mencionar a esse respeito, né,
é de que o FMI adota, historicamente, políticas contracionistas, recessionistas, né, antidesenvolvimentistas. Isso desde sempre, desde a sua criação. E nós temos aí Celso Furtado, Darcy Ribeiro, desde aquele período já chamando a atenção para esses aspectos, né, que eram contraditórios com o nosso maior interesse de desenvolvimento nacional. Então, é um aspecto também muito importante, muito embora aqui no Brasil, todos nós saibamos, após os governos do PT, né, a certa altura dos governos do PT, nós tivemos, ainda sob o governo Lula, né, acho que foi Lula 2, nós tivemos a superação daquela terrível questão histórica que os mais velhos lembramos, né, que eram as visitas do FMI ao Brasil, né, sempre havia aquela cobertura do Jornal Nacional, né, daquela senhorinha, daquelas missões, né, do FMI chegando ao Brasil, né, descendo no aeroporto para fazer o controle das contas do país, né, acompanhar para ver se o Brasil estava cumprindo os acordos que tinham sido firmados. E aqui, esse é um ponto importante, né, cumprir os acordos. Esses acordos sempre estiveram pautados por políticas de recessão, por políticas recessivas, antidesenvolvimentistas. E justamente isso era o que travava notoriamente o aumento, né, da melhoria das condições de vida da população. Bem, o Furtado dizia, o Furtado, nos seus livros, criticava, né, de que essa terapia do FMI deveria ser criticada, né, e não apenas por ser antissocial, mas porque era ineficaz. E, de fato, quando é feita uma análise da aplicação dessas políticas neoliberais do Fundo Monetário por todo o planeta, por todos os países que ele supostamente socorre, o fracasso é algo notório, né? O fracasso é realmente algo estonteante. E, não obstante, muitos países em dificuldades continuam a se socorrer, né, do fundo. Bem, o próprio Estatuto do Fundo Econômico, né, ele aponta para um caminho que é apoiar os países em dificuldades, que é ajudar a recuperar economias, mas, por outro lado, a política econômica que ele aplica é completamente contraditória com alcançar essas finalidades, né? Então, o Estatuto do Fundo aponta para o apoio, ajuda ao desenvolvimento, socorro para retirar os países de situações difíceis. Mas, por outro lado, ele impõe políticas recessionistas e antidesenvolvimentistas, ao que normalmente coloca condicionantes, né? E essas condicionantes estão lá: desindustrialização, desestímulo da educação pública e da produção científica, né? Desestímulo da área de produção de bens com alto valor agregado, vai estimular de alguma forma a exportação de commodities, né? Privatizações, terceirizações, desestatização em massa, a famosa diminuição do tamanho do Estado, cortes no orçamento público, os investimentos sociais, cortes nos investimentos em ciência e educação, não é? Privilégio ao capital financeiro, abertura ao capital estrangeiro e por aí vai. Todo um bloco, né, um receituário que a gente bem conhece. E aí, quando vinham aquelas missões que nós acompanhávamos tanto no Brasil até certa altura, vinham justamente para verificar se esse receituário estava sendo cumprido, né? De forma que realmente o desenvolvimento nacional ficava comprometido. Mas vejam, isso tudo aqui faz parte de uma política norte-americana que o Kissinger, a certa altura, descreveu da seguinte maneira, né? A política para o hemisfério ocidental tem que estar inserida na política externa dos Estados Unidos. Ou seja, somando-se a isto, a ideia, né, de que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos, nós temos aí um desenho, né? Temos uma perspectiva de que lugar que os Estados Unidos querem que a América Latina ocupe. E aqui não vai dar tempo de falar, mas seria também importante que nós pelo menos anotássemos por uma reflexão, né, sobre o papel que no mundo contemporâneo a China pode começar a exercer nesse espaço que os Estados Unidos, a fórceps, querem impor para que a América Latina desempenhe, né? Ou seja, esta função de quintal, né? Pode a China, de alguma maneira, mudar essa equação, né? Teria força para isso, do ponto de vista político. Nós temos forças políticas para superar, né, esses aliados internos dos Estados Unidos e do grande império, para manter uma aliança que, de alguma maneira, nos permita fugir desta equação histórica, né? Fica uma sugestão para debate também, né? Bem,
O Celso Furtado foi aquela obra que eu iria citar antes, acabei saltando, né? Se trata da nova dependência, dívida externa e monetarismo. Essa é a obra em que ele trata da questão da dívida externa, né, como uma forma de dependência. E que o Gaona, esse colega argentino, trata no livro também. Ele tem essa dívida com o Celso Furtado, né? Bem, um outro aspecto que é também muito importante que se considere é que a política do FMI não tem nenhum compromisso, a política do FMI, leia-se, ou barra império, né, não tem nenhum compromisso com combates prioritários, também já assinalados lá atrás pelo Celso Furtado, que é a pobreza, fome e a desigualdade, né? Bem, obviamente que esses combates são prioritários para nós, mas nós não podemos esgotar, enquanto projeto de nação, os nossos propósitos e preocupações a essa tríade, que é, digamos, é algo básico, né? Nós não podemos desenvolver um país com pobreza, fome e desigualdade, mas nós não podemos também, né, restringir o nosso projeto de país a esses três elementos. Nós precisamos ter infraestrutura, nós precisamos apostar em questões de soberania nacional, nós precisamos apostar em reforma política para termos força, né, para reagir às pressões externas. Então, realmente nós temos aqui vários elementos a considerar, né, e não apenas políticas que são necessárias, repito, né, para retirar o país do mapa da fome, mas precisamos ter outros elementos que corram em paralelo para nos elevar, né, a essa condição de meros produtores de commodities, né? Bem, um outro aspecto também muito importante, né, que nós poderíamos pensar junto com o Eduardo Galeano, é a questão da abordagem que ele faz, né, a América Latina como um continente do qual as suas riquezas são historicamente drenadas, né, são realmente carregadas, drenadas por diversas maneiras para as metrópoles, né? E os instrumentos de luta contra o fenômeno podem ser percebidos também através da leitura do Darcy Ribeiro na sua proposta de um povo único, né? Também, né, é algo bastante debatível, né? É algo questionável, mas também muito interessante, ou seja, pelo menos na minha perspectiva, né? Ou seja, seria, na minha leitura, uma unidade na pluralidade, né? Não seria a ideia de homogeneidade, como outros autores poderiam propor, né? Mas quando o Darcy faz essa referência ao povo único, eu leria desta maneira, né? Bem, um outro aspecto importante no Darcy, né, e que conecta com esses outros autores que a gente vem citando, Furtado, Galeano, Gaona, né, é a ideia de investimentos em educação, ciência e tecnologia como uma forma de superação das condições históricas dadas de subdesenvolvimento, né? Por outro lado, eu gostaria já de entrar na questão africana, que disse que iria reservar um pouco mais de tempo a ela, especificamente a questão francesa, especificamente ao caso francês, né? Bem, o imperialismo francês, pessoal, ele tem muitas nuances bastante próximas à forma como o imperialismo se desempenha na América Latina, né? E especificamente aqui, eu não vou ter tempo para mais, eu vou me dedicar ao caso francês, certo? A como a França gere, como a França se relacionou na África com os países, né, e de forma a impor seus interesses. Bem, acordos de cooperação foram feitos pela França após o momento da independência, né, de alguns países. Então, há um conceito que se chama France-Afrique, né? France-Afrique. Há um autor, o Borrell, que define este France-Afrique da seguinte forma, abro aspas, é um sistema de dominação baseado em uma aliança estratégica e assimétrica entre uma parte das elites francesas e uma parte de suas homólogas africanas. Esta aliança, herdada de uma longa história colonial, mistura mecanismos oficiais, conhecidos, visíveis, assumidos pelos estados, e mecanismos ocultos, muitas vezes ilegais, por vezes criminosos, sempre inconfessáveis. Esses mecanismos, que se utilizam com relativa indiferença da opinião pública francesa, permitem a essas elites franco-africanas apropriar-se e repartir recursos econômicos.
mas também políticos, culturais e simbólicos, em detrimento dos povos africanos. Fecho aspas. Bem, com isso aqui, eu acho que a gente começa a perceber, a dar o primeiro passo para perceber a aproximação, né, que existe entre esta forma imperial, né, exercida pelos Estados Unidos da América Latina, como a França, especificamente, o faz na África, né? Esses acordos de cooperação, portanto, foram realizados pela França com as suas ex-colônias e consiste basicamente em instrumentos formais de sequestro do ponto de vista econômico e também político, cuja realização dependia intrinsecamente, né, objetivamente, da elite interna de cada um desses países. Um exemplo disso é uma declaração, uma pequena frase, na verdade, né, do ex-presidente do Gabão, Omar Bongo. Dizia ele a certa altura assim: a África sem a França é como um carro sem motorista, mas a França sem a África é como um carro sem combustível. Isso também é um pequeno passo, né, para ajudar a perceber como alguns personagens das elites políticas africanas se comportavam. Bem, uma breve conexão histórica para que a gente perceba como o panafricanismo vai emergir, né? A Conferência de Berlim, de 1884 e 1885, basicamente divide, né, os países africanos, reparte os países africanos entre as potências europeias. O panafricanismo nasce como uma reação a esta conferência e a esta forma de domínio do continente pelos europeus. Alguns líderes surgem naquele momento, dentre os quais Sékou Touré, Sylvanus Olympio e Kwame Nkrumah, né? Provavelmente a pronúncia de alguns daqui não está exatamente correta, por isso peço perdão, mas de qualquer maneira, eis aqui alguns desses personagens que são o ponto de partida desta que é qualificada como uma ideologia-movimento, né? Cujos objetivos, bom, temos aqui também outros personagens, né, como Patrice Lumumba, o próprio Thomas Sankara, que eu já mencionei antes, Amilcar Cabral, né, seriam alguns desses personagens centrais. Dentre as propostas iniciais também dessa ideologia-movimento pan-africana, né, estão propostas como a identidade negra, o reconhecimento, a reivindicação da identidade negra, o combate ao colonialismo e ao racismo, assim como também a proposta pela unidade do continente africano, né? É bom recordar, e também aqui faço apenas um parênteses que não vai dar para desenvolver isso, a certa altura houve uma grande proximidade, né, entre Cuba, entre o movimento revolucionário cubano já no poder, e alguns movimentos revolucionários africanos, inclusive com o envio de alguns de forças cubanas militares para apoiar, né, aqueles movimentos revolucionários cubanos que encontraram do outro lado forças militares francesas, por exemplo, né? É muito interessante recordar. E vejam, também é importante frisar isso, o tamanho de uma pequena ilha como Cuba, né, que foi capaz, né, de enviar forças e que tiveram êxito, né, em muitos casos, em muitas batalhas, para apoiar repúblicas, né, povos que tentavam se independizar do domínio francês, né? Bem, retomando aqui, né? Há um outro intelectual africano que também colabora para o livro que eu tive a oportunidade de organizar, que é o Jacques Ossier, né? É um intelectual africano contemporâneo que expõe alguma preocupação com o período pós-independência dos países africanos e com a manutenção das estruturas imperiais, né? E com a persistência, digamos assim, de perfis políticos, de lideranças que traem os maiores interesses dos povos africanos, né? Então, eu acho que todos nós aqui lembraremos, né, de personagens nacionais que teriam um perfil também, digamos assim, de traidores da pátria, né? Bem, diz o Ossier, né? Exemplo desses lacaios do imperialismo, encontraríamos Omar Bongo, do Gabão, Etienne Idema, do Togo, Boni, da Costa do Marfim, o Sassou Nguesso, do Congo Brazzaville, Compaoré, de Burkina Faso, que, aliás, o Compaoré foi quem organizou o assassinato do Sankara, né, desde Paris,
o que já dá para pensar de como ele organizou desde o Paris o assassinato do Sankara, que era alguém que estava tentando reorganizar o contexto político africano, especificamente de Burkina Faso, desenvolvendo o país, né, propondo políticas digamos assim, de recuperação dos direitos femininos. A política do Sankara em Burkina Faso era de priorizar a educação, priorizar o acesso à saúde, ou seja, o que nos parece óbvio, e né, para a metrópole francesa, era algo absolutamente indesejável. Né? E se nós vamos pensar no caso latino-americano, com as políticas do FMI, com as políticas de pressão norte-americanas, vemos a mesma coisa, né? São políticas contra as universidades, contra investimento em educação pública, contra investimento em saúde, contra investimento né, na previdência social. Enfim, conhecemos este cenário. Né? A certa altura também, houve uma carta que é muito interessante do ex-primeiro-ministro francês, Michel Debré, para o seu homólogo gabonês, né, o Léon Mubad. Nesta carta, fica assim muito claro, né? Muito claro o propósito de manutenção da dependência neocolonial, da dependência desses países como locais de onde extraía suas riquezas e nada mais. Né? Dizia, né, o Michel Debré, abre aspas, concedemos a independência sob condição de que o Estado se comprometa, uma vez independente, a respeitar os acordos de cooperação assinados anteriormente. Bom, pessoal, aqui nós já temos um importante dado, né? Concedemos a independência, né? Vocês não estão conquistando nada. Nós, franceses, estamos lhe dando um presente. Mas, olha, não fujam aos seus compromissos. Aqueles lá de trás, que vocês tinham como colônia, de facilitar o comércio, de entregar produtos baratos, continuem com isso. Né? Aí segue o Debré. Há dois sistemas que entram em vigor simultaneamente: a independência e os acordos de cooperação. Ambos seguem juntos, fecha aspas. Ou seja, está claro, claríssimo, né? Que se tratava de mais uma forma de manifestação do imperialismo francês. Ou seja, que a independência, entre aspas, não passava disso. De uma nova forma de manter os velhos privilégios, de manter os antigos privilégios da metrópole. Né? Um outro político africano, em 1973, dizia o seguinte, abro aspas de novo para ele aqui, eu acho que isso nos ajuda um pouco a compreender o espírito com que essas pessoas percebiam as coisas. Dizia, para acrescentar seu grau de competitividade em relação aos outros países industriais, a França não pode mais que intensificar a exploração dos países africanos, únicos abastecedores de riqueza líquida, ou seja, de bens cuja extração ou produção custam o mínimo, mão de obra, preço vil, nenhum custo social, etc. Contrariamente aos produtos manufaturados na França, como os automóveis, cujo preço de custo inclui desde um princípio salários mais elevados, comparativamente às reivindicações dos trabalhadores, sindicatos, etc., né? E aumento das cargas sociais e um custo social inexistente na África, fecha aspas. Isso aqui também, pessoal, nos permite observar quão similar é a lógica imperial que é aplicada na América Latina com aquela, né, que é aplicada na África, né, desde sempre. Bem, um outro aspecto bastante interessante diz respeito à questão militar, né, a questão militar. A elite africana sempre permaneceu realizando, né, e acrescentando alguns elementos a esses acordos de cooperação. Uma das variantes desses acordos era militar. Os termos desses acordos facilitavam às elites manter-se no poder através de instrumentos que lhes permitiam esmagar revoltas, prender ou assassinar opositores, violar toda a legalidade para entregar as riquezas cobrando comissões, né? E ter o apoio e legitimação por parte da metrópole. Né, e ter o apoio e legitimação por parte política, né, e através da mídia também, por parte da metrópole francesa. Bem, qual era o objeto, né, quais eram os tópicos desses acordos militares? Bom, formação de militares, um ponto. Bem, nós vamos lembrar aqui entre nós, né,
os Estados Unidos e o Brasil, sempre, e não apenas o Brasil, mas com toda a América Latina e com outros países também do Oriente Médio, etc., os Estados Unidos têm fortes, né, história, que trabalham na formação de militares. Nós sabemos disso, né? Já tem, é público, notório, há listas de nomes, inclusive, né, de militares formados lá. Disponibilizar conselheiros técnicos para os países africanos, acolher oficiais africanos em escolas francesas, negociar armas e equipamentos, formação de guardas pretorianas. O que significa isso? Basicamente, que os presidentes, ou alguns deles, né, dispunham de uma guarda presidencial como aquela que teve o Omar Bongo no Gabão, né, que serviam como um núcleo duro de proteção contra quaisquer eventuais, digamos, políticos, né, ou grupos armados que pretendessem depô-lo, né, em favor da instauração de um outro governo, eventualmente corte popular. Então, estes grupos, essas guardas também pretorianas, estavam em conexão com enclaves militares que os países africanos eram obrigados a aceitar, ou seja, bases militares francesas. Então, esses acordos militares sempre implicavam em que os países tivessem que citar uma base militar francesa no local. Essas bases militares operavam em sinergia com essas guardas pretorianas, essas guardas presidenciais, né? E basicamente, digamos que o pretexto para atuar eram a ocorrência de ações antiterroristas, manutenção da paz, proteção dos nacionais, né, franceses, eventualmente, né? Então, essas bases militares ainda tinham um grande papel, né, de influência política, como um elemento dissuasório ao exercício de poder por parte de forças políticas populares, né? Bem, um outro momento, este autor que participa do nosso livro, né, o Ossiei, que eu já citei anteriormente, ele chama a atenção para que esses acordos, né, que estão dentro deste conceito, né, de França-Afrique, né, eram muitos deles, digamos, pautados, caracterizados pelo suposto objetivo de combater a corrupção, o clientelismo político, crimes, malversações de fundos, lavagem de dinheiro, encobrimento de fraudes eleitorais. Mas, na verdade, né, a metrópole francesa estava preocupada exatamente em fugir ao enfrentamento disso, porque os seus sócios internos, né, as elites africanas, né, que ocupavam o poder, se mantinham em grande parte em vista dessas práticas, e não de outras, né? Bem, do ponto de vista econômico, estes acordos de cooperação estiveram muito orientados à extração de recursos, como o petróleo, que existe em grande parte no Gabão e no Congo, a urânio, né, que existe no Gabão e na Nigéria, café e cacau da Costa do Marfim, a madeira de Camarões, né? Então, várias riquezas, né, de distintos países, né, como essas que eu acabo de citar. No caso do Sankara, é muito interessante. Eu acho que vale a pena fazer um pequeno acréscimo, uma pequena nota, né, sobre ele. O Sankara é um revolucionário que, como eu disse no início, ele é um personagem, né, que é chamado por alguns, né, entendido, visto por alguns como Che Guevara africano, nasce em 1949 em Burkina Faso, né, e é assassinado em 1987 a instâncias de um complô organizado pelo Campo Ore, na França, em Paris. Bem, desperta paixões este personagem que eu acabo de citar, o Sankara, né? E o pai dele, ele tem um perfil político, né, revolucionário, né? Não é apenas um político ortodoxo, não é apenas um político com, digamos, com perfil diplomático, né? Ao contrário disso. As suas convicções, basicamente, eram anti-imperialistas, como podemos supor, né, pan-africanista, baseado na percepção, né, de que seria necessário um acordo, uma política sul-sul entre os países terceiro-mundistas, né, do ponto de vista das políticas públicas implementadas pelo Sankara, quando ainda, né,
conseguia se manter no governo, né? Foi a favor das mulheres, né? Portanto, é algo bastante interessante, né? Acesso, facilitação e o acesso à educação, acesso massivo à saúde, como eu mencionei anteriormente, mas também o desenvolvimento da agricultura. No momento da agricultura, buscando a autossuficiência alimentar, e isso num país como Burkina Faso era essencial, né? O estímulo, e também isso chama atenção, né? A dignidade do ser humano através da garantia, né? E do reconhecimento do trabalho como essencial, né? A luta contra a corrupção também era um outro ponto colocado pelo Sankara como importante para o seu governo. E para isto, não havia, digamos, uma instituição judiciária, né? A ideia e que ele implementa é um tribunal popular revolucionário. Então, esta luta contra a corrupção acaba se dando por esta via, né? Dos tribunais populares da Revolução. Bem, o Sankara também, com isso eu vou encaminhando aqui para algumas considerações finais, né? O Sankara, ele tinha um perfil muito direto no discurso político. Em uma reunião em Addis Abeba, em 1987, né, ele fez a seguinte referência, que a dívida externa africana não deveria ser paga. Na verdade, esta dívida havia sido contraída pelos colonizadores, havia sido contraída pelas metrópoles, quando no domínio da vida desses países colonizados, e que, portanto, já não havia que pagar, até porque os africanos já haviam pago o que seria necessário na sua luta pela liberação e o haviam pago com seu sangue. Então, também nesse aspecto, é óbvio, né, o Sankara desagradou não só a elite interna africana, como os seus sócios da metrópole, né? Então, pessoal, neste livro que eu organizei, eu procurei trazer pessoas, trazer intelectuais, para que nós expuséssemos, né, a proximidade de dois mundos que, em muitos casos, estão pouco conectados, né? Que são realidades muito próximas, né? No caso da África e da América Latina, especificamente do caso do Brasil, né? Embora no nosso livro nós tenhamos ali intelectuais argentinos, como é o caso do citado Gaona, tenhamos vários colegas cubanos, né? Também participando do livro, né? Para não dizer africanos, né? Então, a ideia foi de que nós pudéssemos aproximar um pouco esses mundos, né? Através da literatura, também temos algum texto de colega africano que trata da literatura do período, da percepção europeia da África, né? da forma como os africanos veem a questão do domínio, né? Da supremacia europeia na questão literária. Então, esse livro procura realizar este movimento de aproximação de dois mundos que são próximos, né? Mas que estão, por alguma maneira, desconectados, né? Até mesmo pelo fato de que a nossa elite insiste em negar essa proximidade cultural, essa proximidade étnica, essa proximidade quanto à exploração econômica de que nós somos historicamente objeto, né, por parte dos impérios que vigem lá e aqui, né, aqui notadamente os Estados Unidos, lá, dentre outros países, a França. Então, este foi o propósito do livro, e acho que tivemos aí relativo êxito. E estou já, né, organizando um próximo livro com esse mesmo perfil, né? Teremos aí, não com os mesmos intelectuais, né? Talvez alguns se repitam, sim, mas teremos outros colegas africanos, a ideia é que já tenhamos talvez uns 20 textos, 10 de colegas africanos, inclusive, nesse nós tivemos uns 15 textos e 6 ou 7 de colegas africanos, né? Para ampliar esse diálogo que eu avalio ser muito importante. Sobretudo no momento, né, em que percebemos que, digamos, uma articulação em política externa com a África pode mais ajudar o Brasil do que prejudicá-lo, obviamente, do ponto de vista pragmático, eu quero dizer, né, porque do ponto de vista cultural não há dúvidas que sempre tivemos até mesmo uma dívida, né, com esses países do ponto de vista político. Mas eu acredito que será muito importante para o Brasil estreitar esses laços neste momento, até porque, né, outros governos não saberemos exatamente qual será
né, a sua percepção, né, relativamente à prioridade desse movimento. E já vimos que em outros governos do próprio presidente Lula, esse foi um tema muito caro, muito importante, né? Então, acredito que esse seria um momento assim, bastante adequado, né, para que esse movimento fosse realizado. E tento, muito modestamente, né, colocar alguns grãozinhos de areia, né, mais, quem sabe, um tijolo, para que esse diálogo possa avançar, né? Vamos ver se futuramente também é possível, né, trazer alguns desses colegas aqui ao Brasil para realizar algum evento, né? Mas isso já depende de outras instâncias. Bem, como o evento está previsto para 1 hora, eu pensei em restringir a minha fala a esse tempo para que a gente tenha tempo de conversar um pouco, né, de dialogar um pouco. Eu comecei a falar, eram 11 horas e 3 minutos, então, tendo falado 40, eu acho que reservando uns 20 para algum diálogo, eu ficaria dentro do tempo da 1 hora prevista para o evento, né, e teríamos ainda tempo aí para conversar, né. Agradeço, então, a atenção de todos e todas. Obrigado, professor Roberto. Eu imediatamente abro a palavra para quem tiver interesse em colocar uma questão, por favor. Oi, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Fique à vontade. Vocês me escutam, né? Professor Roberto, eu fiquei pensando aqui ao longo da sua fala, com relação a essa crise humanitária que a gente observa hoje acontecendo na Europa, no que diz respeito às migrações, né? As migrações dos povos dos países africanos e ali do Oriente Médio, enfim, né? Em função de motivos diferentes, né, mas que se aproximam, né, que é a fome, a miséria e as guerras e tal, né? E de que forma que isso interpela, né, os países colonizadores, né? Uma coisa que já sou antenado, assim, a respeito desse assunto, é um assunto que me interessa, né? E vejo algumas pessoas que o estudam falando a respeito disso da seguinte forma: olha, enfim, a Europa explorou durante tantas décadas, né, esses países, esses continentes e tal, e a resposta disso agora é essa, né? As consequências disso agora é essa, né? E, enfim, queria uma palavra sua, né, a respeito disso, né, de como que pode ser pensado essa crise humanitária em relação às migrações, nesse contexto do imperialismo, né? Do imperialismo europeu sobre os povos africanos e do Oriente Médio, mas principalmente dos povos africanos, né, que foi o tema da sua fala. Antes de passar a palavra para o professor Roberto, quer saber se alguém mais tem alguma questão, que a gente vai fazer em bloco, né? Linei, por favor. Coloca o som, Linei. Pode falar, Linei. Não dá para ouvir, não, Linei. Você botou o som, mas o som não está pegando, não. Ok. Mais alguém? Então, a Linei vai perguntar daqui a pouco. Acho que o professor Roberto pode responder o Rodrigo já, então. Pode colocar o som, professor Roberto. Professor Rodrigo, eu agradeço muito a sua questão, muito própria, né, muito atual, muito interessante. Este, assim, é um daqueles problemas gravíssimos do nosso tempo, né, e de muito difícil resolução se nós considerarmos as injunções políticas que ele tem. Porque não fosse essa questão política / econômica, a questão seria razoavelmente simples. Olhem, deixem as riquezas africanas na África, né? Não interfiram nas questões internas dos países africanos, respeitem a soberania dos países africanos, respeitem o direito à autodeterminação dos povos, e nós vamos ter digamos, uma evolução favorável dos fatos. Vamos observar um número considerável, vamos observar um decréscimo notável, número de barcaças e todo tipo de tentativa, né, de fuga de muitos africanos de situação de miséria.
Pois bem, essa seria a situação ideal, né, do ponto de vista político e econômico. Mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Né? Não vai acontecer porque, como foi comentado aqui, né, por mim anteriormente, a França, por exemplo, depende dos carburantes, do combustível africano para mover-se. Né? Assim também outras nações europeias dependem desse combustível, dessas riquezas. Então, é uma situação que talvez, apenas talvez, né, seja possível por parte desses administradores, gestores, né, europeus da política, chegarem a um seguinte conto, professor Rodrigo. Quanto custa evitar a imigração quando ela está às portas da Europa? Quanto custa para os europeus devolver os imigrantes? Quanto custa para os europeus manter os imigrantes que vão ser devolvidos? Bom, talvez, com base nessas contas aqui, alguns recursos comecem a ser alocados em maior quantidade, né, ou a não ser retirados dos países de origem. Né? Bom, algumas ajudas já são enviadas, né? Mas ajudas, não são riquezas deixadas nos países africanos. Aliás, um pequeno parênteses, professor Rodrigo, nós observamos agora, muito recentemente, o Trump cortando ajudas, né? O Trump cortando um orçamento significativo, que era para a área da saúde, né? Para a questão de algumas doenças bastante críticas nos países de desenvolvimento econômico e social bastante baixo, né? Ele cortou essas ajudas, né? Então, podemos pensar que até algumas doenças de uso contínuo, não tem um medicamento definitivo, né, como a AIDS, né, tem digamos assim, um acréscimo, né, de sofrimento por parte das pessoas que residem nessas áreas. Mas, objetivamente, então, professor, eu vejo como uma situação de muito difícil abordagem a médio e longo prazo, inclusive, essa questão da imigração na Europa. A não ser que esses cálculos econômicos, né, possam levar a um ligeiro acréscimo, né, na política de manter algumas riquezas, pelo menos naqueles países fronteiriços, ou mais próximos, né, do que seria ali aquela fronteira com a Espanha, né, que é por onde entra muita gente, ou da Itália. Né? Então, talvez esta fosse uma via, né, de pensar o que poderia acontecer a médio prazo. Mas vejo como muito difícil, né, que a Europa, né, ou que os cidadãos europeus abram mão de algum bem-estar que ainda lhes resta, né, porque que tem sido desconstruído, o estado de bem-estar também na Europa, né, para que, né, os seus concidadãos, né, seus homólogos humanos, né, africanos possam ser atendidos. Eu acho que isso não vai acontecer, né, lamentavelmente, e essas pessoas continuarão sofrendo muito. Né. Quando, por exemplo, professor, nós observamos ali, né, o Estreito de Gibraltar, né, aquela região ali, né, que é muito próxima, né, que está ali, Inglaterra, né, Reino Unido, Espanha, norte da Marrocos, né, o norte da África, é uma região extremamente conflitiva, né, onde há uma migração muito grande. E assim, é triste ver a realidade daquelas pessoas, é muito triste, né? E nós aqui no Brasil não temos essa experiência, digamos, de migração massiva, né? E entre nós esse é um assunto que não, digamos, não cala fundo, né, nas pessoas. Até porque temos nós mesmos aqui mazelas que nos atingem diretamente todos os dias, né? O máximo que nós aqui, né, a sentir mais diretamente por um motivo ou outro, foram aquelas declarações dos venezuelanos que estão chegando, né? Nem sequer os bolivianos que existem aqui em São Paulo, que vêm para cá em vista de necessidades econômicas, etc., nos atingem muito. Então, esse tema da imigração, a gente pode analisar um pouco com os olhos, né, com a perspectiva europeia. Né? Lamentavelmente aqui, é uma pergunta que o senhor não fez, mas eu acredito que vale a pena tocar, lamentavelmente aqui entre nós do Brasil não há uma sensibilidade muito grande para esse tema. Né? É um tema mais europeu e que, quando nós analisamos, tem que ser um pouco com a perspectiva europeia. Né?
Mas muito interessante sua questão, realmente dá muito o que pensar. Agradeço. Viu? Obrigado, professor Roberto. Linei. Continua sem som, Linei. Eu desconfio que a Linei, que está falando de Manaus, né, possa estar querendo perguntar alguma coisa relativa a essa questão da imigração venezuelana, porque lá realmente, me parece, chegou ao nível de questão humanitária mesmo. Mas, Rogério, ela poderia mandar poderia escrever a questão, né? Não é verdade? Não sei se dá tempo aí, Linei. Oi, vocês me ouvem agora? Agora sim. Graças Excelente. a Deus. Sim, a região norte do Brasil passou por uma imensa migração de venezuelanos, o que está um pouco mais estabilizado, mas ainda passam por muitas mazelas. Mas, em verdade, a minha pergunta, na verdade, era um comentário sobre Burkina Faso. Durante o mestrado de Justiça Administrativa, eu e uma colega fizemos um trabalho sobre a Corte Africana de Direitos Humanos e, pesquisando casos para fazer paralelos, nós encontramos o caso do Norbert Zongo, que foi um jornalista de Burkina Faso, assassinado durante a ditadura. Eu não sei falar o nome dele, é tipo Bempé, Mambempé. Você falou o nome dele durante a sua fala, e os imensos paralelos que tiveram o caso do Norbert Zongo com o do Vladimir Herzog. Inclusive, o fato de um golpe militar atrás do outro não possibilitar a penalização dos mandantes do assassinato do Norbert Zongo, e o quanto, agora na sua última fala você disse que a gente ainda está sobre uma perspectiva europeia, e estamos mesmo. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a crise de Burkina Faso, que ainda existe, e eu não vejo um noticiário sobre isso. Na verdade, só noticiam a África se a desgraça for muito grande e muito pontual, porque se ela for persistente, passa batido, eles noticiam uma vez, se noticiarem, não noticiam mais, mas o quanto o golpe militar em Burkina Faso virou uma coisa totalmente descontrolada, porque está literalmente um grupo militar derrubando o outro, e estão há décadas sem um mínimo de controle e estabilidade nacional. E ninguém fala sobre isso. Literalmente, ninguém fala sobre ser uma crise negligenciada no mundo, décadas, e ninguém fala sobre isso. Tem uma pergunta também da Marcélia aqui por escrito, eu vou ler, que é a seguinte: esse histórico de sabotagem do imperialismo a processo de transição democrática ou revoluções democráticas, essencialmente de libertação nacional, me gera uma dúvida meio paradoxal. Pelo menos do que entendi da fala do professor, o imperialismo não é uma mera questão ideológica, como se estivesse mais um campo de dominação subjetiva dos povos no mundo, o que não deixa de ser também verdade, mas um estágio igualmente objetivo do capitalismo que impõe esse mecanismo de controle e saqueio, cada vez mais brutal, sobre as antigas colônias e demais nações dependentes. De modo que, para mim, não parece simplesmente questão de vontade ou mesmo a adoção de uma política radicalmente progressista dessas lideranças, mas a consciência de precisar levar a cabo isso até as últimas consequências ou sucumbir, seja capitulando, seja através de sabotagem de todos os tipos, incluindo assassinatos, como aconteceu com Sankara em Burkina e Machel em Moçambique. Na sua opinião, o que faltou a essas lideranças? Uma compreensão mais aprofundada do imperialismo e formas como opera, ser mais consequente em termos militares de preparação de autodefesa do povo, outro, né? Pois são lições valiosas que podemos aprender com isso. Legal, Sônia. Certo. Muito obrigado a Linei, a Marcele e ao professor Rodrigo, que já falou antes, pelas questões, né? Eu vou começar por essa segunda, né?
Pela ordem, né? Linei. Foi feita a referência à questão da imigração venezuelana, que eu acredito também que começa a se tornar um problema, né, no Brasil, embora, digamos, mais concentrado em algumas áreas do país, né? Mas a sua questão mesmo era sobre, o seu comentário, né? Dizia a respeito mais acredito que tenha sido a ditadura implementada pelo Compaoré, quando derruba, né, através do assassinato, ao Sankara. Né? Foi essa observação que fez, né? Sim, foi isso mesmo. Mas, na verdade, foi só a questão da invisibilidade das crises africanas, inclusive invisibilidade também da parte boa, da parte da África do Sul que se desenvolve, da parte da África que é boa e não se noticia, mas também as imensas crises que ninguém fala. Então, a gente tem, apesar de estar na América do Sul, tudo que é noticiado é muito mais eurocêntrico do que tem essa perspectiva do resto do mundo. A África, países da África estão em crise ou estão se desenvolvendo bem e ninguém sabe. É uma invisibilidade. Então, eu tenho amplo acordo com esse seu comentário, Linei, amplo acordo. Tanto é que este livro que eu organizei tem esse objetivo, né? Claro que de uma forma muito modesta, né? Um grão de areia, né? Uma gota d'água no oceano, mas colocando esse vetor, né? Que nós temos que nos conhecer melhor, temos que nos aproximar, temos que estabelecer um diálogo melhor entre nós, pelo menos, né? Os intelectuais das universidades, né? Conhecer um pouco melhor as nossas realidades, formar um pouco melhor os estudantes que estão nos nossos cursos de graduação e pós-graduação, através desses diálogos que possam ser implementados. Então, de fato, concordo contigo que nem o que é de bom, nós não conhecemos o que é de bom lá. A nossa imprensa, né, a nossa grande imprensa, ela não tem a menor preocupação com isso. Agora, quando, porventura, o nosso presidente sente ao lado, em algum evento, de presidentes que tenham ou não tenham, né, uma orientação que a imprensa diz que tem, que sejam ou deixem de ser autoritários ou tenham sido eleitos legitimamente, a imprensa, a nossa grande imprensa, vai noticiar de forma negativa, né? De qualquer maneira, de forma negativa. Porque simplesmente também aqui intervém a questão eurocêntrica, como mencionas, né? A nossa preocupação tem que ser a Europa, a nossa preocupação tem que ser a América do Norte, a nossa preocupação tem que ser os países brancos, né? Desenvolvidos economicamente, controladores de riqueza. Uma parte disso foi tornada bastante evidente agora na participação do nosso presidente Lula nos eventos na Rússia, né? Então, eu concordo absolutamente quando tu diz, né, da invisibilidade da África. Eu tenho uma estudante africana ali em Uberlândia, Olinei, e ela também comenta, né, um pouco dessa falta de conhecimento que nós temos da África, né? De partes da África que são desenvolvidas, de partes da África cidades africanas que são bem construídas ou que têm coisas bonitas e tal. E, de fato, né, também nós vamos nesta dimensão, se noticiássemos isso, perceber que é uma grande desigualdade também, né? Ou seja, que também nesta tragédia nós nos aproximamos da África, que é uma grande desigualdade, né? Então, assim, estou de pleno acordo contigo quanto a esse fato da invisibilidade africana, né? Só divergiria um pouquinho, porque o que há de ruim, o que há de nefasto nos chega, né? Isso aí sim é noticiado. Mesmo quando este ruim, quando este nefasto é falsificado pela grande imprensa, né? Porque, veja, se o Brasil, né, se o nosso presidente sentar à mesa para negociar alguma coisa com a Arábia Saudita, né, a grande imprensa não vai falar nada, né? Não vai dizer nada de ruim sobre o presidente da Arábia Saudita. Mas não se dirá o mesmo se eu for algum ditador de algum país africano, que o nosso presidente sente para tratar de questões de Estado, né? E não de assuntos pessoais por óbvio, né? Bem, podemos voltar, se desejares, né? E quanto a Marcele, né, ela comenta, né, histórico de sabotagens do imperialismo, né? Enfim, mas objetivamente a pergunta foi, né?
o que faltou às lideranças? Eu entendi que me perguntas o que faltou às nossas lideranças para poder superar esse histórico de sabotagens do imperialismo e aos problemas colocados ao nosso desenvolvimento econômico, político, social, né? Tenho entendido que esse foi um pouco o seu questionamento. Compreendi adequadamente, Marcelo? A Marcela respondeu. Sim, isso é que eu vi, estava um pouco ensombrecido. Então, essa é uma daquelas questões que, digamos, envolve uma dimensão multicausal para responder, né? Não é apenas um único tópico. Mas, assim, eu acredito, Marcelo, que um dos elementos, né, que é indispensável para que a gente faça frente a uma situação como essa, né, que o imperialismo nos impõe, é de muita coragem, né? É de muita coragem e de dispor de um perfil político de enfrentamento. Veja, não estou, com o que eu vou dizer agora, eu não estou querendo encarnar neste personagem político que eu vou citar um conjunto de habilidades e de virtudes que teria sido suficiente para superar a questão. Mas eu quero dizer que teria sido por este rumo, mais ou menos por este rumo, que talvez as coisas tivessem podido nos apresentar um melhor destino. Por exemplo, em 1961, quando o Brizola realiza a campanha da legalidade no Rio Grande do Sul para enfrentar a resistência que os militares opuseram após a renúncia do Jânio Quadros a que o João Goulart, então na China, assumisse a presidência, aquela campanha da legalidade criada pelo Brizola no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, entregou armas para muitas pessoas, para os cidadãos, mobilizou a polícia militar, frações do Terceiro Exército, frações do Exército Brasileiro no Rio Grande do Sul, né? Então criou-se ali uma resistência militar. Criou-se uma resistência militar àquela tentativa de frustração do cumprimento da estrita legalidade, que é, na ausência do presidente, seja por morte, seja por renúncia, que assuma o vice, né? Então, houve, de fato, ali uma apresentação de forças objetivas, armadas, inclusive, contra um regime que tinha contra setores de um regime que tinha perspectiva frustrar o cumprimento da legalidade, né? Então, Marcelo, sem pretender, como eu disse, encarnar neste político específico, no Leonel Brizola, o conjunto de virtudes, e no Leonel Brizola daquele período, né, que com o passar do tempo foi adquirindo um perfil um pouco diferente, né? Mas o que eu quero dizer é que aquele perfil daquele Brizola daquele momento, né, teria sido algo mais promissor do que os acordos, os perdões, né, que, por exemplo, foram concedidos, das anistias, das negociações políticas que historicamente foram sendo realizadas. Antes e depois, que tivemos Juscelino com Aragarças, né, com perdão aos golpistas, etc., o eterno passamão, né? Então, é óbvio que nós estamos falando só de um aspecto aqui, Marcelo, a questão militar, etc. Mas o que eu quero dizer é que, para enfrentar o imperialismo, é esse tipo de, digamos, é esse tipo de perfil, é esse tipo de disposição para o embate e para o combate, até se necessário, que é indispensável. Porque, do outro lado, há milhões de dólares, há bilhões de dólares, né, que estão na mesa. E essas pessoas não vão abrir mão disso por uma mera resistência simples, né? Um grupo político com bandeiras na mão, na rua, pela paz, né? Olha, pela defesa dos interesses nacionais. Isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer. Quando nós temos uma Petrobras que vale 350 bi, postos de petróleo, que não se sabe exatamente qual o valor que tem, essas pessoas não vão abrir mão, jamais, essas riquezas, salvo ser, né, o preço altíssimo. E o preço altíssimo não são bandeiras brancas na rua, né? Não vai ser assim.
há que ter uma ameaça muito concreta, e mesmo assim, né, o Império dispõe de digamos, uma força armada inaudita na história do planeta. Então, além dessa resistência interna, tem que haver um alinhamento, né, tem que haver um alinhamento, perdão, né, com forças internacionais também capazes de contrarrestar este peso do Império. Né? Então, nós podemos começar a pensar em forças alternativas, como Rússia, como China, né, e outras que, como a África também, do seu modo, não estão satisfeitas com a forma imperialista de ser, não dos Estados Unidos especificamente, mas com o conceito de imperialismo. Né? Então, Marcelo, esse histórico de sabotagens e a forma imperial que nos oprime, que nos domina, de certa maneira, há muito, né? Que me parece que falta às lideranças é essa disposição para o combate, disposição para o embate, né, em primeiro lugar, e para o combate, se necessário for. Me parece que é isso. E isso é ousadia, isso é coragem. E para ter essa ousadia, coragem, não basta a liderança querer fazer. Né? Ela tem que saber mobilizar, ela tem que ter interesse em mobilizar. Né? Tem que ter interesse em mobilizar. E quantas lideranças nós tivemos, Marcelo, historicamente, que tiveram interesse em mobilizar as massas para criar alguma espécie de defesa das instituições e de uma democracia popular? Quantas foram, né, as que tiveram esse perfil? Podemos lembrar algumas, né? Podemos lembrar, no caso, Prestes, com todos os seus problemas, como todos temos, né? Mas tinha um pouco esse perfil, né? De segurar as armas e procurar defender o interesse nacional, tantos outros, né? Enfim, não quero me estender demais na resposta, mas talvez eu tenha conseguido, pelo menos, colocar um eixo para me fazer compreender, né? Mas muito obrigado, é uma questão extremamente estimulante. Né? Excelente, Roberto. Olha só, eu agradeço muito a sua participação. Acho que essa manhã foi uma manhã muito proveitosa para a gente aqui. Estava anotando as suas questões aqui, é muito interessante, né? São formas de compreender esse momento que nós estamos passando e formas de perceber que nós estamos implicados nesse processo todo, né? Muito importante esse debate. Eu agradeço realmente a todos os presentes, mais de 20 estiveram aqui, e afirmo que essa aula vai ficar gravada para quem quiser ver depois no próprio YouTube. Tá? Então, Roberto, muito obrigado mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Parabéns pela sua exposição. Eu agradeço pelo convite. Realmente é muito impressionante o alcance de seus estudos, né, que não são só estudos na área de teoria constitucional, mas também na área de direito internacional e relações internacionais, e tudo isso aí fica muito claro na sua análise dessa política internacional que a gente está vivendo agora, né? Essas questões de geopolítica e direito internacional. Então, muito obrigado, um abraço a vocês, até a próxima. Um abraço a todos e a todas, muito obrigado pela atenção e pelas perguntas. Felicidades a todos e a todas. Um abraço, querido, tudo de bom. Tchau, pessoal. Muito obrigado.